Olá, olá pessoal! Estamos aqui já com mais uma edição do Chá das Seis. Vou esperar o pessoal entrar para a gente começar a dizer hoje quem é o nosso grande convidado. Tô aqui super feliz e ansiosa para conversar com ele. Já tem gente entrando aí, Camila, Soraya, muito bem-vindos. Hoje o nosso papo super especial é com o Ilan Brenman. Não sei se eu tô falando o sobrenome certo, depois ele vai me corrigir se estiver falando errado. Mas eu tô muito feliz de estar aqui com ele e tem muita pergunta para fazer. Eu sempre digo que esse espaço é muito aberto para vocês fazerem perguntas, mas eu sozinho já tenho um tanto. Mas eu vou deixar vocês perguntarem à vontade, porque eu sei que hoje tem muita coisa pra gente conversar aí, né? Já vou chamar, porque eu já vi que ele entrou, mas vou fazer uma apresentação rápida, então, para quem não conhece o Ilan, isso é possível? Então, ele é um dos escritores mais importantes de literatura infantil que nós temos no Brasil, já publicou mais de 80 livros. Ele é psicólogo, ele é formado, na verdade, ele tem mestrado e doutorado pela Faculdade de Educação da USP, é consultor pedagógico e muitas outras coisas que ele mesmo pode falar pra gente agora. Pessoal que tá entrando, vocês já sabem, né? Esse é o Chá das Seis, então a gente fica com a nossa xícarazinha, corre lá, busca a sua xícara para tomar um chá ou um café com a gente. Já vou chamar então o Ilan aqui pro nosso papo. O Ilan, cadê? Olá, Oi, tudo bem? tudo bem, Ilan? Tudo jóia. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Que bom. Muito bem-vindo. Ah, tá com a sua. É chá ou café, Ilan? Whisky? Não, tô brincando. É chá mesmo, é chá. Se eu começar a falar meio enrolado assim, aí é porque eu não. A Rosana, que é a fundadora da Letria, falou assim comigo: você pode dizer pro Ilan, eu tô falando seu nome toda hora com a acentuação errada. Pode dizer pro Ilan que eu sei que ele é bom de papo, que é só abrir um bom vinho que vai desenrolar um papo maravilhoso. Enfim, daqui a pouco ela tá aí também pra gente conversar. Mas muito bem-vindo, obrigada mesmo por ter aceitado esse convite. A gente tem o maior orgulho de ter você no nosso catálogo aqui como autor da Letria. Mas a gente quer expandir muito esse papo hoje, falar um pouco sobre seus livros, mas falar sobre tudo mais que você pode contribuir para a gente aqui. Você quer fazer alguma apresentação ou a gente já pode ir para o papo? Eu só queria agradecer o convite. Eu sou um fã da Rosana. é, eu adoro o pessoal da Letria, a Ju, né, morrendo de saudade, né, da Rosana e da Ju. Vocês fazem um trabalho maravilhoso, super importante aí no mercado editorial brasileiro. E tudo que vocês fazem é uma coisa assim, é tocante, é maravilhoso, é emocionante. Vocês estão de parabéns. Quem não conhece a Letria, por favor, conheçam a Letria, a editora Letria. Uma editora mineira, tá? O pessoal que tá aí, que não é de Minas, para uma editora mineira. Mas que é do mundo, né? Verdade. É pequenininha, a Rosana costuma brincar que a gente tem um cafofo, mas que faz muita coisa grande, assim, né? Obrigada, Ilan. Então, para quem não conhece os livros do Ilan para a letria, eu vou mostrar aqui. Ele tem, então, livros infantis e livros para formação de educadores. Então, tem o Não Sou Mais Bebê e o Como Ele Foi Parar Aí Dentro, que são livros, né, para as crianças. Mas tem também, então, dois livros para formação de educadores e pais, enfim, que é o Através da Vidraça da Escola e esse que é muito querido também, A Condenação de Emília, sobre o politicamente correto na literatura infantil. Então a gente vai percorrer um pouquinho sobre eles e sobre outras coisas também. E aí, para começar, eu queria conversar com você falando um pouquinho sobre a sua carreira como escritor mesmo, porque na verdade você é um monte de coisa, né, Ilo? É, e eu, pelo que eu conheço, então, dos seus livros, eles trazem situações muito corriqueiras das crianças, né? E eles têm nomes fantásticos, assim, que logo já dá vontade de ler, porque é algo muito característico da criança, da casa dela.
Então, para a gente começar esse papo, eu queria que você falasse um pouquinho da sua carreira de escritor, e como que foi essa caminhada, né? De onde você tira essas ideias todas para os seus livros? Fala um pouquinho sobre essa parte aí. Então, a minha mãe, ela tá aqui assistindo com a gente, ela entrou aqui na live, né? Ela tá me acompanhando nas lives. Mas depois eu te ligo, tá? Pra gente fofocar. A gente fofoca depois das lives, né? Eu ligo pra ela, a gente fica fofocando, né? Assim, quando eu era criança, eu tava na escola, nunca passou na minha cabeça ser escritor, não passava, né? Eu queria ser o Homem-Aranha, eu queria ser o Homem Biônico, que era um homem de 6 milhões de dólares. A turma da minha geração sabe quem é esse personagem da televisão. Eu queria ser jogador de futebol, gostava de jogar futebol, jogava bem, ponta esquerda. As pessoas não acreditam. Opa. Teve uma vez que as minhas filhas, elas duvidavam, porque uma hora eu parei de jogar bola, não deu mais tempo, não sei o que lá. Eu travava, coisa de velho, ficava travava. Aí eu parei de jogar. Aí elas sempre duvidaram, não, você não joga nada. Aí um dia até filmei isso, é muito engraçado. E mostrei depois para elas, fazendo embaixadinha e com a cabeça, fazendo 40 mil, né, kicks na cabeça. Eu estava vendo o Pilates, eu jogava mesmo, eu gostava, adorava jogar futebol mesmo. E então nunca foi uma perspectiva na minha vida a literatura, né? Enfim. Tudo mudou com 18 anos, quando eu estava na psicologia em São Paulo, fiz PUC de São Paulo. Eu sou psicólogo de formação, ninguém é perfeito, eu sou psicólogo de formação. E aí no primeiro ano de faculdade, fui trabalhar, e nesse trabalho, que era trabalho com crianças, eu fui colocado numa situação, no primeiro dia de trabalho, em frente de crianças de 4 anos, e uma menina me pediu para contar a história, e eu disse, eu não sei contar a história, eu não sei contar a história. E ela falou, então o que você está fazendo aqui, né? Mais ou menos essa era a cara dela, né? Tipo assim, porque criança é história, é a mesma coisa, como respirar o ar, né? A história para a criança é como respirar o ar. Sem o ar a gente morre, sem a história a criança murcha, né? A história, a música, a arte, né? A pintura, a criança ela se alimenta disso, né? Como se alimenta do arroz, do feijão, da vitamina D, do sol e tudo mais. E ela falou assim, conta aí uma história. Eu falei, não sei, não sei. Aí ela falou assim para mim, se você não sabe, inventa. E esse inventa mudou minha vida. Então, a partir desse inventa, eu inventei uma história naquele momento, com primeira vez na minha vida que eu estava contando uma história daquela forma. Primeira vez que eu tinha público para aquilo, eu nem sabia o que eu estava fazendo. Juntou lá as 40 crianças do recreio, todas boquiabertas, eu também. E aí terminou aquele momento e eu fiz as perguntas certas, né? O que são as histórias, de onde elas vêm, porque eu gosto de contar, porque elas gostaram de ouvir. E na época não tinha muitas referências, né? Assim, muitos modelos assim para seguir, né? Essa foi dos anos 90. Você tinha Regina Machado, que era uma referência, assim, que eu fui descobrir depois, mas não tinha tantos. Hoje em dia, o privilégio que as crianças têm hoje em dia, o pessoal nem sabe de tantos bons contadores de Sim. histórias. A Rosana, para mim, é uma das. Eu sempre falei isso para ela sabe. Para mim, é uma das melhores contadoras de histórias do mundo, não é nem do Brasil. Acho que ela tem assim, um talento da Rosana para contar história, é algo sobrenatural. Então, mas eu não conhecia, tinha poucas. Então, eu fui meio que criando minhas próprias referências, experimentando, eu contava com fantasia, sem fantasia, como que era, fui. Aí você vai entrando nesse mundo, participei de festivais, isso antes de começar a escrever, participei de festivais, festivais na Espanha, na Colômbia, fui algumas vezes, pelo Brasil, para tentar entender o que era aquele mundo, me organizar e tudo. A escrita vai ser uma coisa, claro que quando ela falou inventa, essa menina, eu comecei a criar minha primeira história. Então, aí começa tudo. Eu não parei mais de inventar. Mas a escrita como profissão, como literatura, ela vai demorar muitos anos para amadurecer. Muitos anos. Eu tinha umas coisas meio neuróticas, meio obsessivas, assim, que era... assim, poxa, as histórias que eu tô contando, inventando, não que eu contava de outros também, mas aquelas que eu tô contando, que são minhas, cara, e se eu ficar mudo? Cara, e se eu morrer? Preciso anotar isso, né? Coisa de neurótico. Aí comecei a anotar as histórias. Aí outra coisa que me incomodava bastante, que também me fez começar a pensar em livros, que não foi uma coisa de imediato. Imagina, demorou muito tempo. Foi assim, poxa, eu viajo tanto contando histórias e as pessoas sempre me queriam de volta. Ilan, pessoa física, contando aquela história. Só que as histórias que elas queriam muitas vezes eram as minhas próprias histórias, que eu tinha inventado. Eu falei, gente, mas você vai voltar, Ilan, aqui para Fortaleza, você vai voltar aqui sei lá, para o Amapá, não sei o quê.
E eu falei, vai saber, não sei se eu vou voltar, não sei. Só que o que as pessoas estavam querendo? Estavam querendo as minhas histórias. Eu falei, poxa vida, então, além de, né, de eu ficar mudo, as pessoas não vão ter as histórias? Não. Então, para solucionar isso na minha cabeça, vamos escrever o texto. Se eu publicar o livro, eu posso estar aqui com você. Enquanto a gente está conversando, tem pessoas lendo o meu livro, né, Não Sou Mais Bebê, na Catalunha. Depois eu vou mostrar a versão que chegou da Catalunha, que a gente Ai, traduziu. que legal. Eu tenho aqui, quer dizer, enquanto a gente está, né, aqui conversando, tem gente lendo, né, Quem Está Aí Dentro, né, na China, que o livro saiu na China. Depois eu mostro a capa, tá na China. Então, eu tô aqui Que bacana. e as histórias estão circulando pelo mundo. Então, quando eu percebi esse poder que a literatura tinha, né, de estar onde eu não estava, isso me tranquilizou um pouco. E depois, mais para frente, quando eu comecei a mergulhar no mundo dos livros de uma forma muito profunda, trabalhando com ONGs, com fundações, eu decidi que lá na frente, aí sim eu tomei a decisão, mas lá na frente eu queria me dedicar exclusivamente ao que eu chamo de mundo dos livros. É legal falar isso, porque viver de literatura, bom, a Rosana sabe, né? Você também. Viver de literatura, não só no Brasil, tá? No mundo é muito difícil. Quando financeiramente você tem que batalhar muito, vender muito. Então o autor normalmente, ele vive no Brasil e no mundo, tá? Não é só uma coisa nossa. Ele vive do mundo que está em volta daquele livro. Então, quando eu me decidi isso, eu sabia que ia ser isso, que é o quê? É publicar livros, tem que publicar bastante para poder ter direito autoral, para poder viver a sua vida, mas mesmo assim, às vezes isso não dá. Então, o que vem? Vem os festivais literários, que as pessoas recebem cachê, os escritores, para livro para adulto, viu, gente? Não só para criança. Sim, recebe cachê, circula com o Sesc. Eu ia para o Sesc no final do ano, provavelmente eu não vou mais por causa da pandemia, mas já fiz várias vezes, você circula para o interior do país, levando literatura, participando de mesas de debate, universidades te chamam, isso tudo faz parte do mundo do livro, que você, quando você quer decidir que isso vai ser sua vida, né? Eu decidi isso em 2004, foi a decisão, também é bem datada, que eu falei, a partir de agora, eu vou batalhar para viver do mundo dos livros, né? Do que envolve a literatura, a formação e tudo mais. Né? Não, falei muito, né? Olha, não, e eu não sei se o pessoal do futebol tá triste por não ter você lá, mas a gente está muito feliz que você veio para cá, do lado da literatura, viu? Que bom, que percam lá no mundo do futebol. A gente está feliz de ter você aqui. Muito legal, realmente é um processo, né? Às vezes as pessoas acham que é de uma hora para outra, a gente vira escritora, assim, né? E não é. Você está provando o isso. pessoal às vezes começa, que está começando a escrever, ele olha assim, né? Tipo assim, e às vezes fala assim, putz, né? Qual é o segredo? Gente, não tem esse segredo. Eu sempre brinco, essa coisa do segredo é tão engraçado. Cara, eu acho tão legal. Qual é a fórmula? Eu falo assim, cara, aquele autor que vende aqueles tipos de livros, eu sei que o pessoal compra, né? Uma época eu comprei de curiosidade. Tipo assim, 10 passos para ser feliz. Eu vou avisar vocês, o único que fica feliz é o autor do livro que fica rico. Porque a gente não fica Com feliz. certeza. E se desse certo esse livro, 10 passos para ser feliz, não teria o próximo. Só que eles continuam refazendo esses livros a vida inteira, porque se desse certo ia ser só um livro só. Mas são milha, porque não vai dar certo. Então, não existe o que existe? Muito trabalho. Trabalho, trabalho, trabalho. E claro, existe vários filósofos chamaram de diversos nomes, né? E que faz parte também. Mas não é só isso, que é alguns chamam de acaso, de sorte, de destino, de fortuna. Né? Na história da filosofia se falava sobre que é exatamente aquilo que a gente não controla. Então você trabalha, trabalha, trabalha e conta também com o acaso, com a sorte, com a fortuna, com o destino, Total. que o seu trabalho, com o seu esforço se encontre com esse acaso que vai te ajudar. Então, mas assim, o acaso, quem falava isso era o Napoleão falava isso. Alguns cientistas também falam, grandes cientistas falam também isso também, que a sorte, o acaso, ele se encontra com o trabalho, não é do nada. Então você tem que trabalhar muito, 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 e talvez a sorte te alcance, talvez o acaso te ajude, mas assim, é muito trabalho, muito suor, muito choro, muito sofrimento, você acreditar no trabalho, você não desistir, e as coisas vão acontecendo, então vai desenvolvendo. E chega um momento, claro, que as coisas ficam mais tranquilas e mais fáceis. Então, no começo, eu tinha que bater na porta da editora, eu vi muito não. E o não nunca me afetou de uma forma muito assim, de me sentir derrotado. O não me afeta na hora, me afeta, tá? Eu fico triste, você fica abalado, não sei o que lá, mas isso nunca me fez desistir. Eu assimilo bem o golpe,
fico chateado, dolorido e recupero rápido. No dia seguinte eu tô de pé de novo. Então, eu tive muito não na vida. Na hora é muito chato, depois você vai e continua. Então, você tem muito não. Aí você consegue uma primeira editora. Aí, na primeira editora, é tudo muito... Você pode escolher, você tem um texto, aí a editora quer escolher ilustrador, mas aí... Não, mas eu quero... Não, mas quem você vai escolher? Não, quem é você para escolher ilustrador? Aí você vai ganhando isso passo a passo, você vai conquistando essa autoconfiança, segurança, a relação com a própria editora, que as coisas vão se desenvolvendo e chega um momento, claro, que fica mais, aparentemente, mais fácil. Quando você vê aquela bailarina, ou aquele cara no gelo, parece fácil, né? Nossa, para chegar naquilo, para parecer fácil, teve muita coisa por trás, gente. Quando você vê aqueles caras fazendo malabarismo no Circo du Soleil, nossa, parece que o cara nasceu fazendo... Não, o cara não nasceu fazendo isso. Ele ralou muito, ele repete aquilo 1000 vezes por dia, horas e horas de treinamento, horas e horas de sofrimento. A bailarina profissional, ela tem os dedos todos tortos, com calos, e aí vai enrolando o pé. Na hora de dançar, aquilo lá parece fácil, mas para chegar naquilo... Então, quando as pessoas estão iniciando, eu falo que a pessoa fala assim, nossa, né? Você pega o livro, chegou assim, né? Eu tô aqui com o nosso aqui. Deixa eu mostrar para você que tá bem aqui do lado. Então, esse aqui é a versão da Espanha, né? E também tem em catalão. Ele é cartonado lá, né? Então, assim, para chegar nisso aqui, gente, não foi, eu sentei, escrevi, liguei pra editora, Rosana, vamos, pronto, saiu um dia. Gente, não é assim que funciona. É todo um trabalho. De fazer o texto, de criar, de achar que está pronto, aí vai para a editora faz a revisão, vê, achar a ilustração, vê se ficou pronto, as complicações no meio, e não sei o que lá. É todo um processo. E esse processo, às vezes, as pessoas só enxergam o final dele, né? O final dele, né? Então, para quem quer começar a escrever, eu fiz ontem um encontro, eu tenho feito isso aqui na internet. Estou me recriando também, como que eu não estou conseguindo sair de casa para fazer essas palestras. Então, eu dei uma palestra online para um grupo que chama Arte de Escrever para Crianças. Foi um lindo, gente. Chama Arte. Um encontro de 2 horas. Eu vou fazer mais daqui 2 semanas, vou repetir. Depois é só entrar no meu Instagram, eu vou avisar. Vocês estão convidados, quem quiser aparecer daqui 2 semanas, eu vou já divulgar daqui a pouquinho, preparar a divulgação para vocês entrarem. E nesse encontro eu falo sobre isso, sobre como que a gente tem que estudar muito e praticar muito. Muito bacana. A Sara do Não Matei a Cotovia está falando aí que lindo depoimento, porque ela escolheu o curso dela de edição justamente porque ela quer viver de livro. Então, gostou do seu depoimento aí. E o Moraes falou assim, como alguém disse não para você, Ilan? Eu pensei a mesma coisa na hora. Imagina, até hoje, escuto não tem problema. Assim, aqui no Brasil, te confesso que é mais difícil ouvir um não. Assim, aqui no Brasil é mais difícil, mas lá fora, tem muito livro lá fora, e eu escuto não lá fora. Eu tenho, mesmo publicando lá fora, os livros também são conhecidos, eu tenho uns bem conhecidos lá fora. Escuto, mas o não me faz melhor, né? Assim, o Santo Agostinho tem uma frase que eu não consigo lembrar ipsis literis, mas que ele fala isso, né? Que aquele que te elogia muito, ele te amolece, né? E aquele que te critica, ele te engrandece. Então, estou parafraseando, né, o Agostinho, mas assim, era mais ou menos isso, né, que ele dizia. Então, assim, toda vez que eu escuto um não lá fora, né, a mesma coisa, no primeiro golpe, eu tento entender por que eles não quiseram, eu tento, né, então, vamos ver se a outra editora dá certo. Deu certo, foram eles. Não deu também a segunda lá fora? Bom, deve ser alguma coisa com o texto, deixa eu olhar. Então, me melhora como ser humano e realmente eu não esmoreço com não, mas ainda tenho, esses nãos aparecem na minha vida. E acho bom mesmo, não acho ruim, não. Muito legal. Eu tenho uma outra questão dos seus livros também. Vou fazendo as minhas perguntas, pessoal. Se vocês quiserem, podem fazer de vocês também, tá? Porque, assim, é claro que um bom livro, ele pode falar com leitores de todas as idades, né? Mas não tem como a gente negar que a criança tem algumas fases. Toda criança tem fases, né? O seu livro mesmo mostra isso. Tem essa do Não Sou Mais Bebê, enfim. A fase que ele fica perguntando as coisas. Tem um livro seu que é um dos mais famosos também, que é Até as Princesas Soltam Pum, que é a fase que a criança gosta de falar dessas coisas, pum, meleca, né, tal. Sim. Enfim, como é que você enxerga essa questão da associação de fase à literatura infantil? Porque a gente não pode oferecer só assim,
literatura como remédio ou como fase, né? Mas existe a fase. Como é que você vê essa associação? Fase da criança e literatura infantil. É uma pergunta excelente essa. Eu acho assim que não deveria ser a preocupação do autor. Não é a minha preocupação. Deveria ser a sua preocupação como editora. Assim, acho que a preocupação tem que ser completamente da editora quando ela recebe o texto e tentar encaixar dentro do mercado, porque o mercado ia ficar maluco se não tivesse essa separação. As escolas iam enlouquecer, então os pais todos, né, que a gente tudo pai pirado, a gente quer organizar, controlar a vida inteira e saber, né, assim, mas assim, eu acho que a literatura ela perde muito como criação, ou seja, desse lado aqui, se o criador fica muito preocupado. Para mim, isso é uma algema. Você pensar em faixa etária é uma algema, é uma completa prisão, porque se eu começar a idealizar uma criança com uma certa idade, é uma ilusão minha, é uma ilusão. Crianças de 5 anos são assim, 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 mas nem todas. Nem todas. Então, na verdade, o que acontece tem que ser ao contrário. Eu produzo, eu crio e vocês se virem. Então, e todas as editoras têm se virado e têm falado. É uma coisa muito moderna isso. Antigamente era mais estanque. Hoje você vai pegar quase todos que eu conheço, pelo menos no Brasil e fora, colocam como indicação algo mais elástico. Nós indicamos para tal idade, mas não é uma coisa fechada. Antigamente era uma coisa mais fechada ainda. Então, assim, eu vou te contar aqui um caso aqui da França, que tem a ver com a sua pergunta. Na França, nos anos 70, uma editora muito famosa, assim, de livros infantis, decidiu fazer exatamente isso, pegar o Piaget, com os desenvolvimentos, né, do Piaget das idades, e falar, vamos fazer um livro para 5 ou 7 anos, não lembro qual a idade, era 5, vamos pensar aqui que é 5 anos, para 5 anos, com as fases do Piaget, ou seja, vamos elencar essas fases, vamos chamar um puta de um autor, um baita de um ilustrador, e vai ser um best-seller, porque a gente vai encaixar diretamente com o que significa ter 5 anos. Então, como não vai fazer sucesso? Passaram, acho que 1 ano estudando as fases do Piaget, chamaram os escritores, o escritor, o ilustrador, é isso que a gente tem que fazer, porque é isso que eles gostam, assim que Cara, foi o maior fiasco comercial da editora. Foi o maior fiasco comercial da editora. Porque a arte, literatura é arte, não funciona assim. Não funciona assim. Claro, a gente tem que ter bom senso, tem que ter, né? Você não vai ler essa de Queiroz para o seu filho de 1 ano, de 2 anos, tem um pouco de senso, né? Mas assim, e a gente vai aprendendo esse senso comum de faixas etárias, mas isso não pode ser. Né? Eu escrevo o texto, terminou aqui o que eu faço, falo, gente, isso aqui, imagino que isso aqui vai ser para bebês. Eu imagino, na minha cabeça. Mas eu não pensei ao contrário, vou fazer para bebês. Nunca pensei. O das princesas, eu vou pensar na idade, tá na Brink Book, tá para 5 anos, se não me engano. Na Espanha, tá para 4 anos. O que eu recebo de mensagem de pessoas de 10 anos, de 9, de 11, de pais que têm bebês de 1 ano, o que eu recebo mensagem de adulto que não tem filho, o que você... Temos uma média? Temos o bom senso. Então você tem que, de 5 a 7 anos, tem talvez um grupo lá maior, vai. Mas isso não quer dizer que é. Mas eu, quando eu fiz, não pensei em nada. Ia ser um texto horroroso se eu pensasse nisso, né? Eu fiz o livro do Pum, porque aconteceu um Pum na minha casa e desenvolveu a história. Eu fiz o livro do Não Sou Mais Bebê, porque essa frase estava na minha casa. E eu queria falar sobre isso, né? Como ele foi parar aí dentro, é algo que eu escutei, é algo da realidade. A minha filha perguntou, como no livro, para amiga, para uma das nossas melhores, né, amigas aqui da família, que é a Olga, que eu dedico o livro e tudo mais. Sim, ela perguntou para a Olga como ele foi parar aí dentro. E isso desencadeou para mim, assim, eu vou fazer um livro para crianças... Não, esse é o papel da Rosana, da Ju, da querida Ju, e de todos os meus editores, não é o meu papel. Ilan, isso aqui a gente acha que vai bombar na educação infantil, ótimo, ponham, bacana, vai bombar na fundamental, tá bom. E é legal que isso depois, na livraria, a gente se surpreende, a gente vai tendo coisas elásticas, mas, de novo, o criador, aquele que cria, não tem que ter isso na cabeça, na minha opinião. Muito legal. O pessoal da Biblioteca Storytime, acho que é isso, falou que essa também é uma função não só dos editores, mas dos livreiros também, né? Porque na hora de indicar lá o livro, eles também têm que falar um pouquinho sobre isso. Então, acho que a gente pode falar um pouquinho sobre educação também, porque você é um consultor pedagógico também, enfim, a gente pode... falar um pouquinho sobre isso, porque tem uma questão que eu imagino que deve ser uma pergunta que você ouve bastante, não sei, depois você me fala se é mesmo, que é como que eu faço para meu filho gostar de ler, né? Ou, enfim, como que eu desperto esse prazer pela leitura, e aí isso me fez lembrar um pouquinho uma discussão que você traz nesse livro, então, através da Vidraça da Escola, que é
que é sobre a escola, né? Porque a gente teria que voltar, então, nesse conceito aí do prazer pela leitura, ou prazer pela educação, pelo ensino, e me fez lembrar que você traz, então, um conto de Machado de Assis aqui nesse livro, através da vidraça, né? Falando justamente sobre essa questão do prazer, ou em ler, ou em ser educado. Eu vou ler rapidinho, só para a gente poder comentar, eu acho legal a gente trazer isso. Então, é um fragmento do conto de Machado de Assis falando sobre a criança dentro da escola. Então, com franqueza, estava arrependido de ter vindo. Agora que ficava preso, ardia por andar lá fora e recapitulava o campo e o morro, pensava nos outros meninos vadios, o Chico Telha, o Américo, o Carlos das Escadinhas, a fina flor do bairro e do gênero humano. Para cúmulo de desespero, via através das vidraças da escola, no claro azul do céu, por cima do Morro do Livramento, um papagaio de papel, alto e largo, preso de uma corda imensa, que bojava no ar uma coisa soberba. E eu, na escola, sentado, pernas unidas, com o livro de leitura e gramática nos joelhos. E aí você fecha o seu livro, então, falando um pouquinho sobre essa criança nessa vidraça que fica pensando no mundo lá fora. Então, como que faz isso? Existe essa resposta de $1 milhão, né? Como que faz do lado de cada vidraça, seja da escola ou da casa, ser atrativo e gerar esse prazer na criança pela leitura, né? Pelo ensino? Não sei se você tem pessoas assim, próximas. Vou falar uma coisa aqui, que você vai visualizar isso que eu vou falar para você. Mas assim, quem convive muito, tem pais e filhos, convive muito com adultos e crianças, se você não tem filhos, ou seu irmão, sua irmã que tem filhos, ou coisas que você vê, que você acompanha, tem que ser uma coisa bem mais íntima, mais próxima. As crianças vão se parecendo muito com os pais, no caminhar. Tem crianças que você olha, nossa, caminha que nem o pai. Eles falam assim, nossa, é a cara da mãe, mas não é só a cara, mas é o jeito, fala... faz um biquinho que nem a mãe, falam da mesma entonação, mexe com as mãos. Aí você pega uma criança italiana que fala exatamente com as mãos que nem a mãe dela. Ma que, ma que. Então, a criança ela vai mimetizando a família, né? Eu tenho uma cachorrinha, né? Então, até o cachorro parece com a família, até o cachorro vai mimetizando a família. Então, quando você está muito próximo, a gente vai pegando, né, a forma de falar, o gesto do pai, da mãe. A gente vai ficando muito parecido. Isso vale não só corporalmente, né, essa coisa do físico, vale também para as ações e para o pensamento. Então, eu te diria assim que a forma mais profunda e duradoura, isso não é uma regra, não é uma fórmula, tá? Mas é o que mais se aproxima de algo que pode caminhar. E às vezes não acontece, às vezes você tem isso, tipo assim, as minhas filhas tiveram uma fase que liam mais, depois pararam de ler, isso vai e volta. É uma coisa também que não é, vou falar sobre isso também daqui a pouquinho, isso também não é o fim do mundo. O importante é elas terem isso como base, que elas tiveram isso, né? Elas sabem que é bom e podem retornar para esse momento, porque elas sabem que é bom. A adolescência é uma fase um pouquinho mais complicada. Então, se você quer que seu filho mimetize a leitura, o ato de leitura, a paixão pelos livros, você tem que ser um representante disso. Então, a criança precisa olhar o pai lendo, precisa ver a mãe lendo, ele precisa olhar a relação que eles têm com os livros e que provavelmente muitas vão imitar, vão mimetizar esse comportamento. Então, talvez esse é o principal. Isso vale para o professor, vale para o que eu escuto muito, por exemplo, isso vale também, assim, já aconteceu comigo em outro campo. Então chega pai para mim e fala assim, pais que eu conheço, tá? Casais, tá? Um casal, conheço já há muitos anos, já aconteceu também faz muito tempo. Ilan, você pode escrever um livro sobre tolerância e paz, porque o mundo tá tão assim violento e tudo mais. E por dentro eu comecei a rir, claro, não na cara dos pais, mas por dentro eu comecei, porque eu conheci esses pais, e esses pais se matavam, eles brigavam o tempo inteiro entre eles. Então eles eram a intolerância em pessoa. Então não vai ter livro na face da Terra que vai ajudar os filhos desse casal a falar sobre tolerância. Não vai ter, porque o que eles vão mimetizar, o que eles vão olhar, assim, são pais que não dialogam, são pais que o tempo inteiro estão gritando um com o outro, que não se respeitam. Não se respeita. Claro que de vez em quando, claro, a gente briga, pelo amor de Deus. Tô falando de vez em quando, falando que era sempre, tá? Era a forma de lidar com o mundo. Então, esses pais queriam que eu educasse os filhos deles? Esses pais querem que eu escreva sobre tolerância?
Não funciona assim, nunca vai funcionar. Eu nem acredito nesse tipo de livro. Eu, Ilan, tá? Eu não acredito. Eu acredito nesses pais tendo noção disso e começando a dialogar, sendo pessoas que incorporem a tolerância que eles tanto querem, para os filhos sugarem isso. E assim eles serão tolerantes, e assim eles serão, né, menos violentos, né? Isso vale para a leitura. Você quer que seu filho seja leitor? Comece por você, né? Comece por você. Você quer mudar o mundo? Que é bom mudar o mundo. Primeiro arrume a cama, meu filho. Arruma a cama, lava a louça e depois você vai para o mundo. Porque é muito fácil. Vou mudar o mundo. Quando você vai para o cara, nem arruma a cama dele. Como vai mudar o mundo? Não vai adiantar nada. Arruma a sua cama, lava a louça. Começa devagar e vai crescendo e assim você pode mudar o mundo. Então isso vale para a leitura. Então talvez não seja pensar tão grande, pensar na casa. Então trabalhar os adultos, trabalhar os pais, trabalhar os professores, eles incorporando isso. Isso vai transbordando naturalmente para as crianças. E o que eu queria falar é o seguinte, e mesmo, assim, às vezes assim, a gente acha que a leitura também, agora é uma parte mais polêmica que eu vou falar, uma grande contradição com tudo isso que eu falei agora, porque faz parte da vida a contradição, assim, a gente tem um pouco esse romantismo de achar que a leitura também é a salvação da lavoura. A leitura não é a salvação da lavoura, é uma coisa importantíssima para a nossa vida, ela amplia a nossa visão de mundo, mas isso não quer dizer que aquele que vai ser leitor vai ser um ser humano melhor daquele que não vai ser leitor. A Rosana, tanto a Rosana quanto eu, que a gente, provavelmente a Rosana mais do que eu agora, eu não sei como ela depois me contar, mas sei lá, assim, quando você vai contar histórias, os melhores contadores de histórias que eu conheci não sabiam ler e escrever, eram os melhores, os mais sábios, os mais profundos. A Rosana deve conhecer vários também. Né? Nunca leram uma história escrita e tinha uma sabedoria, uma generosidade, eram seres humanos plenos. E eu conheci, por outro lado, grandes intelectuais, ou seja, um cara que leu milhares de livros, eram pessoas horríveis, egoístas, horríveis. Quer dizer, ao mesmo tempo, quer dizer, aquelas pessoas que tiveram a leitura e tiveram um mundo intelectual, o privilégio de ter esse mundo, elas optaram por ser horríveis. Pior para elas, né? Porque elas sabiam, elas sabem disso, assim, porque a literatura ela te dá caminhos. É isso que é legal da literatura. Por isso que é importante a gente fazer isso. E deixar a criança decidir o seu caminho. É isso, é só rezando para que escolha os caminhos corretos. Mas a literatura vai te abrir várias estradas. Você se torna um leitor e o mundo se expande. Isso é uma verdade. Só que nessa expansão tem um outro lado, que é o seu lado. Para que lado que eu vou nessa expansão? E tem pessoas que escolhem um lado muito bacana, e tem pessoas que escolhem um lado ruim, sabendo que é o lado ruim. Sim. E num mundo onde não tem essa cultura, esse mundo dos livros, das palavras, da arte, essas estradas elas diminuem. Então as pessoas têm menos, né? O espaço para você escolher ele é menor, e mesmo assim tem pessoas que escolhem caminhos maravilhosos e alguns caminhos ruins porque também não tem tanto para o que escolher, você entendeu? Então você tem menos chance de escolhas, porque né, quanto menos ampliação você olha, né? Bom, tem 3 estradinhas só. No caso, eles escolhem um caminho divino, mas tem outras 2 que são péssimas. E a estrada da literatura são 1000 estradas. Você consegue escolher, às vezes, o caminho péssimo também. Então, você vê que é uma coisa complexa. Eu falo isso porque a gente, às vezes, fala assim, não, mas meu filho não sabe ler, ele vai ser uma pessoa ruim. Não! Talvez ele seja melhor do que o outro que lê muito. Isso não é uma regra. Mas, se seu filho se encantar pela leitura, ele vai, com certeza, ter mais opções. Vai ampliar sua visão de mundo. Sim, ele vai falar melhor, vai pensar melhor, ele vai argumentar, né? Conseguir entender o mundo atrás da cortina. Agora, o que ele vai fazer com isso vai ser da personalidade dele. De novo, você pode ter conhecimento de tudo isso e decidir não fazer nada, ou decidir fazer a coisa errada e tudo mais. Né? É um assunto complexo, mas eu que é por aí. Mas, assim, de novo, eu reafirmo a importância disso. Eu sou um apaixonado pelos livros, tenho um amor imenso pela literatura. Eu sei que é o nosso dever como pessoas mais velhas mostrar para as novas gerações isso. Agora, o que elas vão fazer com isso é com elas. Mas a gente tem que passar isso para eles, essa importância, e trazer eles para esse mundo. E depois é com eles. O resto é com eles, não é mais com a gente. Né? Legal. Dentro disso que você estava falando sobre a responsabilidade mesmo né, da família, dos pais, a Ludmila falou aí que a escola acabou ensinando ela a detestar a leitura, que ela teve que aprender depois sozinha. E a Rosângela falou que chegou à conclusão que é um exercício diário que envolve mais do que a escola. Outras pessoas falando também que às vezes, né,
coloca como legado da escola, mas de fato, a família é um dos principais instrumentos nesse momento aí para dar esse exemplo mesmo, digamos, né? É isso aí. Uma pessoa, antes da gente ir para essa pergunta da pessoa, eu queria só te fazer mais uma questão dentro dessa parte de educação, Ilan, que é essa quarentena que a gente está vivendo, né? Eu sou muito curiosa, assim, da educação, acho um assunto muito legal, então eu estou sempre lendo alguma coisa, e eu vi algumas pessoas propondo discussões assim, vocês acham que o ano letivo já está perdido? Foi perdido o ano letivo, né? Porque não tem, as escolas são fechadas, etc. E aí, conversando com a Rosana, com o Luiz, um pouquinho antes da nossa conversa aqui, a gente estava pensando sobre isso. O que é perdido, então, afinal de contas, né? A gente está falando de que exatamente? O que é essa educação? Será que é isso? Colocar um monte de tarefa para o menino fazer? E é isso que não é ano perdido? Ou será que ele está em casa, cozinhando, aprendendo a fazer um bordado, ou outras coisas também faz parte dessa formação dessa criança, né? O que você pensa sobre esse ano perdido aí, ano letivo perdido? Então, assim, primeiro, assim, cá entre nós, eu vou falar uma coisa que já o pessoal começou a escrever artigos sobre isso. Não deu certo a aula à distância. Isso é uma coisa que, essa é uma certeza, não só minha, do pessoal do Google, que investiu bilhões nisso, já falaram, tem artigos, eles ficaram tão chocados. Não deu certo, não deu certo. Falando, assim, não para os maiores, tá? Para os universitários, que ainda tem lá suas coisas, mas para criança, educação infantil, fazer aula por tela, não dá. Estão falindo as escolas infantis, de educação infantil, os pais estão ficando malucos, não sei o que lá. Fundamental 1, 2 também, mais um ensino médio. Cara, não dá, porque a escola não é só conteúdo, escola é relação, escola são os problemas, escola é o recreio. Gente, um mundo sem recreio é um mundo sem graça. No nosso recreio, você deve ser a mesma coisa, 15 minutos, o que acontecia em 15 minutos? Tudo. O mundo, né? A vida inteira era o namoro, era o futebol, era o pastel, que podia comer pastel gorduroso sem ninguém te encher o saco. Tudo acontecia nos 15 minutos. Então, isso é escola. Escola são os problemas que o professor tem que resolver. Né? Escola não é só. E você ter a tela, falei, é o que a gente tem, ainda bem que a gente tem isso, né? Ainda bem que a gente existe isso para a gente poder se comunicar, poder fazer as nossas coisas, ainda bem. Mas isso não é a resposta, não é a solução, é uma ferramenta que está ajudando a gente. E as crianças nunca tiveram tanta saudade, os jovens da escola, então a escola vai voltar fortalecida demais. O professor vai ser o cara mais né, já era herói, vai ser muito mais herói agora. Os alunos estão morrendo de saudade dos professores, até os professores chatos, eles vão ficar chocados com a alegria dos jovens e das crianças querendo voltar para a sala de aula. Então, assim, primeira coisa, não funcionou, é o que a gente tem, né? Basicamente é o que a gente tem, vamos levar. E tem uma desigualdade social imensa também, que é uma coisa muito... isso também cabe também a coisa da desigualdade social, tem a ver com a internet também, com o celular. Enquanto as minhas filhas fazem aulas online com computador, tem gente na perifa, no sertão, que tem que esperar a mãe chegar com o celular, uma internet péssima, se tiver internet, uma qualidade horrível. Então, a desigualdade também está nesse mundo. A gente consegue passar também a desigualdade para essa questão né, se as minhas filhas estão com problema também dessa coisa e elas estão indo, estão aprendendo, tá? Mas tem umas dificuldades lá, né? Você tá assistindo aula e tá no WhatsApp, você tá distraído, tem um monte de história, gente. Só perguntar para a criançada, perguntar para todo mundo que tá rolando, né? Então, assim, você tem isso. Você imagina que tá rolando em lugar que a internet não funciona e tudo mais, né? Que é bem, bem complicado. Mas, ao mesmo tempo, eu fiz uma live com uma psicanalista chamada Vera Iaconelli. Convido vocês, está no meu IGTV. Assistam a primeira. Eu fiz 2 lives com a Vera. Assistam a primeira que eu fiz com ela, bem no comecinho da quarentena, da Vera Iaconelli. Ela escreve na Folha de São Paulo, uma super pensadora hoje do mundo agora, mundo nosso contemporâneo. E ela falou uma coisa que eu concordo com ela. Ela falou assim que esse ano não é perdido. Esse ano não tem nada de perdido. Esse ano eles vão aprender coisas que talvez na vida deles não vão aprender jamais na escola. Jamais. O que eles estão aprendendo a ter que lidar. Né? Então, a questão, obviamente, doméstica, isso para a classe média, tá? Porque o pessoal, criança pobre já fazia isso. Criança pobre cozinha, leva o irmão para a escola, passa, tudo mais, tá? Mas vamos falar aqui da classe média alta brasileira, né? Quer dizer, como eles aprendiam?
a se virar, a lavar louça, fazer intercâmbio, fazer intercâmbio. Aí no intercâmbio o cara voltava e falava, nossa, tive que me virar. Agora não, aqui no Brasil, esses meses eles não têm que se virar. E estão se virando, e estão amadurecendo. Então tem um ganho de autonomia real que tem acontecido. E essa autonomia não é só uma autonomia de arrumação, de organização, é também uma autonomia e um amadurecimento ligado às emoções, porque a gente está vivendo um momento muito tenso, isso também tem aprendizado. A morte está rondando a gente. O pessoal não acabou nada, o pessoal está achando que acabou a quarentena, acabou. A gente tem 75 mil mortos, isso aqui é uma tragédia. Isso aqui é uma tragédia. O Brasil está vivendo uma tragédia. Então a gente precisa. Claro, gente, tem pessoas que precisam ir para a rua para comer. O Brasil é um país complicado. Mas mesmo as pessoas que estão indo para comer vão ter que ir de máscara, tem que se cuidar, porque ainda estamos num momento muito intenso. Tem muitas pessoas morrendo. Então a gente tem que estar com essa consciência de se cuidar, de um cuidando do outro. Tem que sair, porque tem que sair, porque senão vai morrer de fome, então não adianta nada não ficar em casa, você vai morrer de fome. Então sai e tentar se cuidar ao máximo. Todo esse processo que eu estou falando assim requer amadurecimento. Você ser responsável pelo outro é algo que não é fácil. Né? Então, as minhas filhas entenderem isso, as crianças entenderem, olha, eu sei que se eu pegar não vai acontecer nada, porque grande parte das crianças, graças a Deus, não acontece nada. Tem uma coisa, pouquíssimas crianças têm Covid e casos graves, assim, é raro, existe, mas é raro. Quer dizer, a gente sabe disso, que as crianças não estão apresentando os sintomas, mas as crianças são portadoras e podem levar isso para os outros ficarem doentes. A gente mais velha, elas têm essa capacidade de serem transmissoras. Então, você começar a falar para essa criança, ela começar a entender isso cria uma autonomia, cria um amadurecimento, cria uma percepção da vida. Mas por que eu tenho que falar? Porque senão a pessoa pode ficar doente. O que é a doença? A pessoa pode morrer. O que é a morte? Cara, você falar sobre a morte num momento desse, sobre a finitude, te faz crescer. O sofrimento faz a gente, né? O sofrimento faz a gente crescer. Então a Vera falava sobre isso, que vai ser um momento de aprendizado. Eles vão perder talvez conteúdos que vão recuperar na frente, mas o que eles vão ganhar de experiência para a vida deles é como gente que passa pela guerra. E a gente passa pela guerra, né? Que sai, né? Com um aprendizado emocional, com uma casca, né? Uma compreensão maior da natureza humana. No sofrimento, que não é o que é, na verdade, né? Então eu vejo assim, quer dizer, o ano perdido, eu acho que sim, acho que é o ano perdido, eu acho que é o ano perdido, nesse sentido pequeno do ano perdido, mas ao mesmo tempo são vários anos que a gente está ganhando. A gente perde um ano e ganha outros, porque eu vejo isso em casa e em várias famílias, tá? Em famílias de classe média alta, e também das famílias mais pobres do país, que também tem que se virar nesse momento também. As crianças já estavam se virando, tem que se virar mais ainda. Você entendeu? Então, eu vejo que tem uma mudança lenta, gradual, mas uma mudança realmente do olhar e da preocupação. E as minhas filhas nunca me perguntaram tantas coisas em relação ao que está acontecendo, que são coisas profundas, né? E como funciona, como não vai funcionar, e o que está acontecendo, e a política. Elas nunca falavam de política comigo, não queriam saber. Era só TikTok, esse maldito TikTok que elas gostam ainda, né? Entra no TikTok, Deus me livre, não quero saber de TikTok. Eu falo isso, depois vão entrar lá, vocês vão estar gravados. Você falou que não ia entrar. Nossa, mas enfim, além do TikTok, essa maldição do TikTok, elas falam de política, a gente almoça e fala de política. Eu nunca imaginei isso na minha vida, cara. A gente fala de política. Entendeu? Então, uma coisa que isso tá acontecendo, né? Eu tenho uma menina de 3 e uma de 16. Né? Então, assim, esse é o lado positivo, é o lado bacana da gente poder tá olhando e falar assim, pô, pelo menos tem isso aparecendo, né? Dentro dessa tragédia que a gente está vivendo aqui no Brasil, né? Isso aí. A Ludmilla tá concordando com você aqui, falando que ela perguntou para os alunos dela o que eles estão achando de maior diferença entre estudar em casa e na escola. E aí eles responderam que é o recreio e a falta dos colegas também. É isso aí. As escolas estão fazendo o melhor que elas podem. Eu entendo as escolas também, mas realmente as escolas também algo que não é por aí, não vai dar. Se fosse, a partir de agora vai ser só remoto, então estaríamos fritos. Né? Isso aí. Tem uma pessoa que perguntou lá atrás, eu queria te fazer essa pergunta, mas eu já não lembro o nome dela, gente, desculpa. Então a pergunta é mais importante. A gente vai voltar um pouquinho atrás e falar sobre os seus livros de novo. Ele queria saber como que é o processo, Willam, para publicar no exterior.
De repente, você puder falar um pouquinho como que é esse processo. É um processo muito, muito difícil, enfim, tem uma cultura específica a cada país. É um processo muito, muito difícil, assim, não é um processo fácil. Eu, assim, quando me perguntam assim, também colegas, como você fez para publicar o livro no exterior? Eu brinco sempre com pessoas mais íntimas, claro, eu falo, primeira coisa é levantar a bunda da cadeira e ir para o exterior e viajar, porque não adianta você passar para o outro algo que você quer, né? Isso é uma coisa difícil, né? Assim, acho que tem que ter a fazer. Então, eu já faz 12 anos eu vou para a Itália, para a Feira de Bolonha, fiz Frankfurt também, fui 2 vezes para Frankfurt, para a Feira de Frankfurt. Você faz então, os primeiros anos ninguém te conhece, é difícil, é o processo daqui, um pouco parecido que, mas você tem que ser atuante, né? Não pode deixar na mão do agente, porque sempre tem um agente literário, deixar na mão do agente literário fazer isso tudo sozinho. Assim, você quer realmente entrar no mercado com força e tudo mais, talvez você estando no Brasil, você tem uma agente, vai publicar um ou outro livro lá e tudo mais, mas eu queria estar no mercado europeu, eu queria sentir aquele mercado, ver se eu era capaz de publicar lá, se eu tinha essa qualidade com o meu texto, porque eles não me conheciam, ninguém me conhecia lá, então diferente daqui que eu falei que aqui é mais fácil, lá ninguém me conhecia. Então lá foi todo um processo mesmo de saber se eu estava fazendo as coisas certas, né? Se eram livros que eram universais. E comecei no de mesma coisa, sofrido no começo, você começa um aqui, outro ali, e vai indo até que a coisa engata e começa a fluir. Então agora, por exemplo, na Espanha, que é o segundo país que eu mais vendo livros, é uma coisa, assim, as pessoas têm uma relação muito parecida com o Brasil, as pessoas já me conhecem né, os livros, então é muito mais fácil de publicar e de mostrar os textos. Países novos é um pouquinho mais difícil, mas você remete a alguns livros que já foram publicados na França, na Alemanha, ele tem livro aqui, acolá. É um processo, mas assim, nunca deixei de ir para a Itália. Eu ia para a Itália agora, né, em abril para a feira, e o voo foi cancelado, obviamente. A feira foi cancelada. Não recebi meu dinheiro de volta, estou furioso, mas enfim, vou receber do voo, mas estamos aí na luta. Mas eu vou estar, cada 2 anos eu estava me programando. Talvez se tiver vacina, a gente, né, eu vá o ano que vem para compensar esse que eu não fui. E mesmo eu tendo tantos livros, para você ver, tantos livros publicados lá fora, eu continuo indo, porque eu acho isso importante, você olhar para o editor, olhar para a cara do editor, mostrar o livro, tudo mais. Aí se eles gostam do livro, você chama, a gente entra e faz a parte, o processo mais burocrático e aí do contrato e tudo mais. Mas particularmente, eu gosto muito disso, dessa relação, e acho que ajuda bastante. Então, a dica principal, se você quer publicar no exterior, é ir para o exterior e conhecer essas feiras literárias. Bacana. Muito legal, isso aí. Tive um esquema aqui, meu celular estava acabando a bateria, mas a gente arrumou já, então tá tudo ok. Já estamos faltando só 10 minutos, a conversa simplesmente flui. A gente ainda não fez, eu não tinha feito nem metade das minhas perguntas, tá, Ila? Mas a Rosana tá pedindo para eu te fazer uma pergunta. Ela falou, por favor, pergunta ao Willan qual foi o maior aprendizado dele nessa quarentena e, ao final, peça a ele para contar uma história. Então, você vai dizer o seu maior aprendizado e eu acho que para você contar uma história, você precisa de pelo menos uns 5 minutinhos ou 3, né? Vamos calcular aí. Preciso de 40 segundos. É a história que me veio na cabeça de 40 segundos. Não tem por a gente pode Então, tá bom. Então, primeiro, o seu maior aprendizado nessa quarentena aí. Meu maior aprendizado? Mexer no Instagram. Mexer no Instagram, é verdade, eu não sabia fazer nada. As minhas filhas que me enfiaram no Instagram alguns anos atrás, nunca mexi nele, usava como diário. De repente eu virei assim, fiz zilhões de lives, uma live mais legal que a outra. Conversei com filósofos que eu adoro, então eu fiz lives com Pondé, com Clóvis Barros Filho, fiz live com Marcelo Taz, com a Denise Fraga, fiz live com a Vera Iaconelli, com um psiquiatra super bacana chamado Rodrigo Machado, com o Valcir Carrasco, que foi demais. Tá tudo no meu IGTV, depois vocês procurem no meu IGTV. Montei uma série chamada Grandes Gênios da Humanidade, o que podemos aprender com eles, falando sobre Arquimedes, falei sobre Darwin, vídeos editados tão lindos, tá no meu IGTV. Tudo isso foi talvez a minha esposa, ela fala, talvez
que se você continuasse a vida como você estava, você nunca faria isso, nunca. Provavelmente eu nunca faria isso. Eu fiz meu primeiro encontro, eu tava relutante, pra você ter noção, relutante mesmo. Mas eu fiz meu primeiro encontro semana passada, essa palestra que eu fiz, uma palestra assim, de que as pessoas têm que se inscrever com dia marcado, né, no Zoom. Assim, eu nunca pensei em fazer isso, e foi demais. Fiz um primeiro, o pessoal adorou, fiz um segundo, o pessoal adorou, e vou continuar. Então, acho que esse aprendizado com essas ferramentas, talvez eu não tivesse, né, eu ia estar velhinho, talvez, e nunca passado por isso, né? E acho que estou tirando o melhor disso, na verdade, né? Porque podia estar tirando o pior, mas acho que estou fazendo conversas interessantíssimas, estou aprendendo muito durante as conversas. Nossa, as conversas que eu tive com os últimos dois filósofos foi demais, né? Foi demais. Com o Pondé, com o Clóvis Barros, filho. Gente, que delícia de conversa. Com todos eles, com a Vera. Com a Vera foi... Eu fiz uma conversa com o casal Corso, a Diana Corso. Meu Deus, e o Mário. Foi sensacional. Sensacional. Vocês vão amar. Eu fiz uma série só de livros e filmes que marcaram nossas vidas. Então, fui falando dos meus livros. As pessoas falavam dos livros deles. Foi demais. Te juro, não fosse a quarentena, duvido que eu faria tudo isso. Eu não faria tudo isso. Nem a minha série dos Grandes Gênios, nem essas lives, nem esses encontros online. Eu estaria viajando, como eu sempre fiz. Né? Pegando avião, viajando pelo Brasil, fora do Brasil, palestrando, lançando livro. Então, acho que foi talvez esse grande aprendizado. Muito legal. Ó, a Bel tá falando, Ana Cecília, todo mundo falando assim, e a gente fica de cá só aprendendo. Ah, alguém disse que vai ter que abrir uma garrafa de vinho aí para poder assistir todos os seus IGTVs lá e se divertir Olha, muito. Ana tá aqui, que a Ana me acompanha faz tempo, né? Ana, tá tudo gravado, Ana, lá nas lives, tá? As minhas lives estão todas lá, grande parte, né? No começo eu era péssimo, então eu não sabia gravar, hoje em dia eu tô craque. Então, assim, tá tudo lá no IGTV. Você entra no IGTV, tá até por série, tem série lives, chiquérrimo, as minhas filhas me ajudam. Séries assim, lives, série Grandes Gênios da Humanidade, tá por série, você vai lá e pode maratonar, como alguém falou, melhor que Netflix, tá tudo lá gravado, as últimas lives. Eu ia falar isso. Pra que Netflix, gente? Aí, ó, tem IGTV do Ilo. Antes de você contar a história, que eu acho que dá tempo, acho que eu tô tentando achar quem foi que perguntou, mas vou gastar muito tempo. Então, vou só fazer a pergunta da pessoa, que é, além do cotidiano, quem mais são os autores que te inspiram, né? Além do cotidiano, os autores que te inspiram. Os autores que me inspiram do cotidiano. Não, assim, acho que eu entendi o que ela quis perguntar. Na verdade, assim, eu escrevo coisas do cotidiano, mas também escrevo muito, a Rosana ama também, os contos tradicionais. Então, eu gosto muito de recontar histórias tradicionais. Então, chegou agora aqui, da Moderna, duas histórias tradicionais. Por exemplo, O Homem dos Figos, que é uma história egípcia. Isso aqui não fui eu que inventei, eu pesquisei, recontei. Ou isso aqui que é um conto clássico, um conto tradicional que roda o mundo inteiro. Eu peguei uma versão árabe, que é, por exemplo, a Sabedoria do Califa, uma história de morrer de rir. Isso tudo é reconto, não saiu da minha cabeça, né? Então fui lá e outros tantos aí que eu tenho nessa seara. Saiu isso aqui agora numa nova versão. Também a Rosana conhece isso aqui, as 14 pérolas da sabedoria judaica, né? Então, são numa nova versão agora da editora Moderna. Então, são histórias que eu não inventei, eu recontei, pesquisei e tudo mais. Não é uma história que nasce de nada com as minhas filhas, esse é o meu lado pesquisador, meu lado fuçador de histórias, pescador de histórias que eu amo. Eu amo, assim, passei uma fase da minha vida lendo que nem uma coisa assim, desesperado, lendo só histórias antigas e ia marcando, ia recontando, enfim, adoro. Isso aí. Então, termina pra gente esse papo contando uma história pra gente poder se despedir depois, Ilo. Então vamos lá. A história que eu quero contar é uma história zen budista. Eu adoro o zen budismo, tenho livros de recontos de zen budistas, assim, gosto bastante. O zen budismo, o mundo oriental, as histórias, elas têm uma característica que eu curto muito, talvez por eu ser baixinho, que elas são pequenininhas, elas são curtinhas, mas tamanho não é documento. Tamanho não é documento. Então você está lá, são histórias curtinhas, mas tipo, elas são profundas, né? Como disse o rei Salomão, com uma pequena vela, a gente pode iluminar a escuridão de uma caverna.
Não precisa ser uma vela grande, uma pequena velinha. Você acende ela, um toco. Você vai iluminar isso que é uma parábola, isso que é um koan. Koan são essas histórias pequenininhas orientais, asiáticas. Então, eu gosto de histórias pequenininhas e que têm profundidade. E essa história fala de um aluno que chega para o mestre e diz: mestre, eu entendi quando você me disse por que que Deus criou o mar. Eu entendi. Por que que Deus criou a montanha? Eu também entendi. E outro dia você me falou por que que Deus criou a terra. Eu também entendi. Mas, mestre, fala aqui comigo. Por que que Deus criou o horizonte? Coisa estranha esse horizonte. Eu ando 3 passos em direção ao horizonte e ele se afasta 3 passos de mim. Eu ando 1000 passos em direção ao horizonte e lá ele está 1000 passos longe de mim. Por que que Deus criou o horizonte? O mestre mexeu aquela barba longa, olhou para o aluno e disse: exatamente para isso, meu querido aluno, exatamente para isso, para fazê-lo caminhar, para fazê-lo caminhar. Então, boa caminhada aí, galera. Muito bom. Caminhar nessa vida. A vida é a caminhada, não é a chegada, não é o início, é a caminhada. Então, bora caminhar e com as histórias do lado, né? Que inspirador a gente terminar essa live, então, assim, sendo convidados aí para essa caminhada, né? Ilan, muito, muito obrigada pelo seu tempo aí. O pessoal tá perguntando se a live vai ficar gravada. Vai ficar, gente. Vocês vão poder maratonar. E é isso, assim. Você quer deixar algum recado final? A gente tem que fazer nosso brinde aí de chás ou cafés ou uísque, né? Uísque, não era chá ainda. Eu tenho um capim santo que eu comprei no Hortifruti, coloquei no congelador para fazer um chá natural. Eu comprei para minha mãe também, né? Acho que ela já acabou da minha mãe, preciso comprar mais. Mas assim, eu fiz chá de saquinho, que nem gosto muito, mas assim, mas tá valendo, né? Não precisa falar, é uísque, não, é chá de saquinho mesmo, de erva cidreira, né? Pessoal, é só me despedir, convidar vocês lá para conhecer o meu Instagram, as minhas coisas que eu tenho feito, produzido, as lives. Tem coisas, semana que vem tem também alguns encontros ainda. Só acompanha no Instagram que tá tudo lá, nem sei de cabeça, assim, nada assim, agora assim, as datas e nem nada disso, mas tá tudo lá. Agradecer, mandar um beijo forte. Rosana, gente, saudade da Rosana, da Ju. Um abração aí para toda a família da família Letria, que eu gosto tanto. E até uma próxima. Então é isso. Gente, obrigada. Depois corram lá. A gente publicou essa semana um pouquinho sobre os livros do Ilan lá no nosso feed também, sobre os 4 livros. Depois é só lá conferir. Então é isso, Ilan. Muito obrigada e até a próxima, né? Até a próxima. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, gente.